1 Pedro, capítulo 5, verso 12. Nós vamos falar sobre a genuína graça de Deus e hoje é um dia especial de alguma forma, porque pela última vez vocês vão me ouvir fazendo a introdução de 1 Pedro, porque hoje é finalmente não no sentido que eu queria que acabasse, porque eu amei muito estudar esse texto de 1 Pedro, espero que os irmãos tenham aprendido também. Hoje é a nossa 31ª reunião em 1 Pedro, olha só. Então, os irmãos tiram sarro de mim, que eu demoro um pouco para passar, mas Pedro escreveu muita coisa boa para a gente gastar tempo, então a gente não tem pressa para ler e para conhecer da palavra. Hoje nós encerramos, então, essa carta, o Senhor permitindo, nós vamos continuar depois com a segunda epístola de Pedro, oportunamente. E sobre o que é essa carta? Quando a gente vai para o último sermão, o último estudo na carta, de alguma forma a gente tem que lembrar o início. E hoje vai ser um estudo muito, muito espelhado com o primeiro que eu fiz ano retrasado. A gente vai falar um pouco das saudações, a gente vai falar das despedidas, a gente vai falar do propósito pela qual a carta foi escrita e é o fechamento dela. Então nós sabemos, eu tenho dito já aqui há muitos dias, que essa carta foi escrita na década de 60 da era cristã por Pedro, apóstolo, para as igrejas que se encontravam então na Ásia Menor e que estavam passando por perseguição por conta da sua fé. Aqueles irmãos sofriam, passavam por tribulações e essa carta então é uma carta de exortação, é uma carta de esperança, é uma carta de admoestação também, ele chama a atenção em alguns pontos, mas basicamente é uma carta que serve para dar esperança para irmãos que estão sofrendo por causa da sua fé. Esse é o propósito dessa carta. E hoje nós encerramos então a carta, vendo esses últimos pontos. Só para a gente lembrar, no capítulo 5, a gente falou nos últimos estudos sobre a questão da humildade diante de Deus, essa exortação a que sejamos humildes. E de que forma que a gente se humilha ou é humilde diante de Deus? Quando nós nos entregamos a Ele, e isso vai se manifestar de maneira muito clara quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Isso é uma manifestação mais clara de que eu estou descansado no Senhor e me humilhando diante de Deus, quando até mesmo as minhas preocupações e anseios eu entrego a Ele. E também nós fomos exortados à vigilância e à sobriedade, porque nós temos um inimigo. Então, essas duas coisas são exortações que ele nos dá, e uma vez que nós conseguimos, pela graça de Deus, viver dessa forma em obediência, aí a gente aprende que a gente falou no último sermão, semana passada, sobre Deus nos preparando para a glorificação. Lembra? Ele nos aperfeiçoa, ele nos firma, ele nos fortalece. Então, ele vai ter todo esse trabalho para nos preparar para esse grande dia. E hoje, então, nós vamos encerrar a carta. E eu quero ler com vocês os versos 12 a 14, que diz o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então, nós vamos ter só 2 pontos hoje, saudações e despedidas, e depois nós vamos falar da genuína graça de Deus. Então, o primeiro ponto, as saudações e despedidas. Primeiro a gente vai ver, isso aqui tudo eu falei para vocês no primeiro estudo, na introdução da carta, mas como já faz muito tempo e muita gente nem estava aqui, então a gente vai repetir e vai lembrar. Quem que era o portador dessa carta? Quem que foi o homem comissionado por Pedro para pegar aquela carta e levar para as igrejas da Ásia Menor? Lembra, não era uma igreja só, era um grupo de igrejas, então ali ele teria que fazer um trabalho de levar isso para várias igrejas. Quem que era o portador? Isso está lá no verso 12, por meio de Silvano. E Silvano, você vai ver ele em outros textos da palavra. Quem é esse Silvano? Silvano é um nome latinizado, ou seja, a forma latina do nome Silas. Então, quando a gente vê Silas nas Escrituras e Silvano, tudo indica ele é a mesma pessoa, é a forma latinizada do nome.
Quem é esse Silas? Se você for pegar a sua Bíblia, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Silas diversas vezes, porque Silas foi um companheiro de Paulo em várias viagens missionárias. Você vai ver isso em Atos 15, 16, 17, 18, Silas vai aparecer lá. Nas cartas que Paulo escreve às igrejas que esteve com Silas, Paulo vai se referir muitas vezes a ele como Silvano, por isso que às vezes você vai ver os dois nomes e vai achar que são pessoas diferentes. Da mesma forma como Saulo e Paulo são variações do mesmo nome, Silvano e Silas também são variações. Algumas pessoas se questionam se o texto diz por meio de Silvano ou Silas. Então, Silas ele ajudou Pedro a escrever a carta ou Silas simplesmente levou a carta? Essa é uma questão que algumas pessoas levantam. Aqui, para nós, na leitura, simplesmente por meio de Silvano, não dá para a gente saber. Não dá para a gente olhar aqui e saber. Mas os estudiosos do grego, que fazem esse tipo de estudo comparativo da literatura da época e da expressão que é usado na língua original, eles vão olhar para esse texto e vão dizer que essa expressão por meio de, via de regra, ela significa alguém que leva e não alguém que ajuda a escrever, por exemplo. É essa que geralmente é utilizado na literatura corrente do grego da época. Então, nós entendemos aqui também que Silas ele não necessariamente ajudou a escrever a carta, mas ele pode também, se for o caso, isso não seria um problema. Ele estaria ajudando ali como secretário, por exemplo, amanuense, mas ao que tudo indica, ele simplesmente foi aquele que levou a carta aos seus destinatários. Ah, mas isso é uma coisa simples? Isso não é uma coisa simples. Existe muita coisa implicada. Isso aqui é um trabalho efetivamente de um missionário comissionado. Ele estava levando uma carta para irmãos em perseguição, trazendo informações e orientações para esses irmãos em perseguição, né? Então isso era algo muito sério. Então tudo indica que Silas ou Silvano, os dois nomes estão corretos, foi esse que levou a carta até aqueles irmãos. O texto ele fala algo interessante também. Pedro vai dizer que Silvano, para vós outros, é fiel irmão. O que isso indica? Para vós outros é fiel irmão. Ele já está dando uma indicação aqui de que Silas ou Silvano ele já era conhecido daqueles irmãos da Ásia Menor. Então, ele já está dando essa indicação, então por isso que a gente imagina que seja de fato o Silas ou Silvano que Paulo fala, porque poderia ser uma outra pessoa com o mesmo nome? Pode, mas essa indicação de que ele é, para vocês, fiel irmão, para vocês, fiel irmão, significa possivelmente que era alguém que conhecia as igrejas da Ásia Menor, o que bate maravilhosamente bem com o relato de Atos, onde Paulo sempre esteve, ou por muito tempo esteve do lado dele, então ele era uma pessoa que possivelmente passou por ali. E aí a gente tem mais uma informação. Pedro ele concorda com essa afirmação de que ele é um fiel irmão. Ele vai dizer, como eu também o considero. E aqui ele, como apóstolo, ele dá uma chancela, ele ratifica esse nome e ele fala, vocês acham que ele é fiel irmão? Ele é sim. Eu também o considero e ele vai levar essa carta. Por que isso é importante? Ele não era simplesmente alguém que entregaria. Esse portador era alguém que daria indicações, instruções, orientações, como um missionário. Ele está levando algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ele estava levando, mas ele também seria aquele que poderia falar disso, que poderia explicar, que poderia tirar dúvidas. Então, esse é o irmão que levou essa carta. Esse é o irmão que levou essa carta, um irmão, e é muito interessante como Deus ele usa a igreja dele. O apóstolo escreveu, um outro irmão, Silas, que já foi tão usado em tantos momentos, ele vai levar, e é assim que a igreja trabalha. Cada parte do seu corpo sendo usado conforme os dons e talentos que o Senhor deu a ele. Nós temos agora as saudações da carta. Eu vou pular um pouco para a gente depois tratar da questão da graça sozinho. Então eu vou voltar em alguns pontos. As saudações. Nos 2 últimos versos da carta, Pedro vai aproveitar a carta para mandar algumas saudações. Então, se você for ver lá no verso 13, o texto diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quem que é aquela que se encontra na Babilônia? Aqui é uma linguagem cifrada.
aquela que se encontra na Babilônia. E aqui há divergências entre teólogos. Assim. Existem teólogos que vão dizer que aquela que se encontra na Babilônia pode ser uma mulher, uma senhora, uma pessoa que o pessoal da Ásia Menor sabia quem era e ele simplesmente estava avisando que ela estava mandando uma saudação. Existem comentaristas que dizem que essa mulher pode ser a esposa de Pedro. Uma possibilidade também linguística. Outros, aí até interessante, Calvino defende a ideia dele, na época, quando ele escreveu sobre isso, é que seria a igreja que se reunia onde era antigamente a cidade de Babilônia. Ele foi literal aqui. Não, era a igreja lá da Babilônia que estava mandando uma saudação por meio de Pedro para o pessoal que estava na Ásia Menor. Como o Calvino ele não é inspirado, tá? Calvino ele é simplesmente um grande homem de Deus, que tem muitas coisas boas, a gente entende que ele está errado. Ele nem tinha o conhecimento na época arqueológico que nós temos hoje, que não era uma igreja naquela região que estava mandando uma carta. Qual que é a nossa compreensão? E isso está muito baseado na tradição da igreja, nos escritos históricos da época, na forma como outros irmãos se referiam à Babilônia naquele contexto, é que Babilônia é Roma, que é o que eu tenho falado para vocês todo domingo quando a gente fala desse texto. Babilônia seria a igreja que se reúne em Roma. Essa expressão, também eleita, colocando como se fosse uma mulher, uma senhora, vocês podem perceber que não é só Pedro que usa. Se você olhar 2 João, João vai usar essa expressão também, a senhora eleita, fazendo uma referência à igreja. Então era uma expressão que se usava à época, né, que a gente não tem o costume de usar hoje, mas que naquele momento ele usava. E é muito... Essa palavra Babilônia, ela é muito carregada de significado. Essa expressão Babilônia. João vai usar em Apocalipse, Pedro vai usar aqui. Para o judeu, quando ele ouvia a palavra Babilônia, para um judeu, quando ele ouvia a palavra Babilônia, o que ele, imediatamente, a ideia dele remetia? Exílio. Babilônia é o tempo do exílio, é a punição por toda a desobediência de séculos, e Deus usa a Babilônia como aquele lugar de distanciamento, exílio, punição. O judeu tinha isso muito claro. Naquele contexto, até mesmo agora já aqueles que não eram judeus, gentios que haviam crido no Evangelho, Babilônia também tinha uma conotação de pecado, impiedade, impureza, idolatria, paganismo, cuja capital naquele momento era Roma. Roma era o centro de tudo isso, era o centro de toda a perseguição, era o centro de tudo. É muito interessante que quando Pedro inicia a carta, se vocês forem ver lá no comecinho, lá no capítulo 1, verso 1, ele vai falar que essa carta é escrita para aqueles irmãos que estavam na dispersão, na diáspora, que estavam dispersos. Então, o que é a dispersão? É aquelas pessoas que estavam fora de casa. Elas não estavam no seu lugar. O judeu, quando ele estava no exílio, ele estava disperso. Depois, quando Tito vai lá e destrói o templo e destrói Israel, começa uma dispersão que acaba na década de 50, agora do século 20. A dispersão é isso, é eu fora do meu lugar. O que Pedro ele faz para aqueles irmãos da Ásia Menor que estavam se sentindo dispersos, perdidos, isolados? Ele vai dizer, vocês da dispersão, vocês estão distantes, né? E ele termina dizendo, eu estou te falando para vocês da Babilônia. Eu também estou disperso, todos nós estamos. Todos nós estamos ao mesmo tempo debaixo de um só Senhor e Salvador, como a gente vai ver, mas ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui nesse mundo, todos nós estamos vivendo num lar que não é o nosso, nós somos peregrinos, nós estamos sim numa dispersão, nós vivemos como aqueles que, como peregrinos mesmo, o texto que a palavra que eu acabei de usar é a melhor explicação disso. Nós vivemos aqui, relacionamos, comemos, temos nossos filhos, nos casamos, mas esse não é o nosso lar. Lembra que a gente falou na semana retrasada? Irmãos, que ele vai falar isso para aqueles irmãos lá, da Ásia Menor. Irmãos como vocês, a irmandade de todo mundo, sofrem as mesmas tribulações que vocês passam. Estão passando pelas mesmas tribulações, e aí a gente até comentou disso. Isso era uma realidade geográfica. O irmão da Ásia Menor, o irmão de Roma, passava pelas mesmas tribulações, e nós hoje, 2000 anos depois, também passamos. Então, essa é uma realidade que nos une como igreja. Existe uma unidade aqui
que fala para nós de um sofrimento que é igual, de uma dispersão que é real, que todos nós somos peregrinos, mas que todos nós temos também um mesmo Senhor e um mesmo Salvador. E aí ele vai usar depois também uma outra referência a uma outra pessoa, e é interessante, é importante a gente saber quem são essas pessoas. Se o Senhor teve esse cuidado de colocar na palavra dele essas referências, enquanto a gente puder compreender, mais a gente vai ter luz sobre a palavra, sobre a carta. E no verso 13 ele continua dizendo: quem mais manda uma saudação? A igreja de Roma manda uma saudação àqueles irmãos, e aqui especificamente uma outra pessoa, Marcos. Como igualmente o meu filho Marcos. Quem é esse Marcos? E aqui, muito possivelmente, né, o que se indica mesmo, o que a tradição coloca, a história coloca, os irmãos daquela época escreveram sobre isso. Esse Marcos é aquele nosso conhecido João Marcos, o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Também missionário. Se a gente for lembrar de Marcos, é tão interessante, eu até deixei anotado aqui um históricozinho da vida de Marcos. Um homem que não era um apóstolo, mas foi usado, teve esse privilégio de ser chamado um dos evangelistas, né, que escreveu um dos evangelhos. E olha que história interessante. Ele era primo de Barnabé, também um missionário. Na sua casa, por iniciativa de sua mãe, a igreja se reunia, isso está em Atos 12. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas ele desistiu no meio do caminho. Você se lembra disso? A gente já estudou Atos aqui há bastante tempo, o irmão Flávio trouxe. Mas ele desistiu no meio do caminho, Atos 13. Por causa dele, Paulo e Barnabé se desentenderam e se separaram. Cada um foi para um lado porque Barnabé queria trazer ele de novo, Paulo não sei o quê. Eles acabaram se separando. E aí você pensa, puxa, o cara é tão bom, né? Olha que confusão. Ou seja, até mesmo entre apóstolos, né? Que Paulo era um apóstolo, missionários, início da igreja. Para quem acha que a igreja primitiva não tinha problema, né? Tinha problema também. Eles se desentenderam, mas é a graça de Deus em ação. Quando a gente vai ver mais para frente, em Colossenses, em Filemão, quando Paulo foi preso pela primeira vez, quem que estava do lado dele? Marcos. Eles haviam brigado, ele não queria mais Marcos acompanhando ele e Barnabé. Ele se separa de Barnabé, Paulo, mas quem estava depois com ele quando ele estava preso? Esse irmão Marcos. Ou seja, a gente vê claramente aqui que houve perdão mútuo, que houve tratamento e que eles estavam juntos e unidos. E na segunda e última prisão, 2 Timóteo, né, que é a última carta de Paulo, né, Paulo pede para que ele seja enviado porque ele era muito útil ao seu ministério. É muito bonita essa história de reconciliação desses irmãos. E Marcos, é muito interessante que apesar dele ter ajudado tanto a Paulo, a história mostra para nós, e aí a gente tem muitos relatos dos irmãos do primeiro século, segundo século, que escreviam a respeito, eles vão dizer o que para nós? Que Marcos, apesar de ter ajudado muito Paulo, quando Paulo não estava, ele passou e ele ficou muito tempo ajudando e estando perto de Pedro. Então, tudo indica que ele foi muito discipulado por Pedro. E aí, o fato de Pedro chamar de o meu filho. Esses irmãos do passado, eles vão dizer para nós que o Evangelho de Marcos, isso que muitos estudiosos vão dizer, o Evangelho de Marcos é quase como se fosse um Evangelho de Pedro. Porque Marcos escreve o seu evangelho muito baseado naquilo que Pedro passa para ele. Como, lógico, a gente não chama de evangelho de Pedro, é evangelho de Marcos. Mas Marcos escreve muito influenciado com aquilo que Pedro passa para ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o evangelho de Marcos. Então esse Marcos estava ali com ele e ele também manda saudação para aquela igreja. E lá no verso 14, no finalzinho, vem uma despedida. A gente não faz a despedida na hora que acaba aqui, né? Irmãos, cumprimentem-se uns aos outros, tá? Antes de ir embora. O nosso querido Pedro, então quem acha ruim, está na Bíblia, viu? O Pedro escreve aqui: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Essa ordem do início do verso 14, né? Saudai-vos com ósculo santo. Caso você não saiba, o ósculo é um beijo. Então, saudai-vos com um beijo. E era uma característica que ele coloca aqui, que era essa saudação com beijo, né? Tem muita gente aqui que tem saudade da época que congregava em outros lugares e que era tudo com beijo. Então, vamos lá. Alguns grupos, eles até hoje se utilizam disso. Mas é importante, eu quis fazer pontuar isso para que vocês entendam uma distinção.
Esse verso, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, ele vai trazer um mandamento baseado em um princípio que é universal e uma expressão cultural. Duas coisas diferentes. Um princípio que é universal e toda a igreja, em todos os tempos, ela deve se ater a ele, porque ele não foi revogado, ele continua existindo. Mas você tem também um princípio cultural. E o princípio cultural, ele sim, ele varia de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Tá bom? O que é o princípio universal que está aqui e que a gente deve se ater até hoje? Isso aqui é uma orientação, é um princípio que nós temos até o dia de hoje, que é a qual nós devemos manifestar nosso amor pelos nossos irmãos por meio da saudação, ou por meio daquilo que a gente está aqui presente. Então, a manifestação exterior do nosso amor pelos nossos irmãos é um princípio universal, ele se mantém até hoje. Isso é algo que a gente deve buscar e deve manter, e é algo que a gente sempre vai exortar e orientar os irmãos. Manifeste, sim, o seu amor pelos seus irmãos. Esse é um ponto. Mas qual que é o princípio cultural que está aqui? O ósculo. O ósculo, o beijo, é um princípio cultural. Era uma atitude que aqueles irmãos daquela época, daquele momento, tinham. Aqueles irmãos do século I, na Ásia Menor, na região da Ásia Menor, eles se cumprimentavam com beijo. Como que se cumprimenta do jeito certo? Depende. Então, nós aqui temos uma cultura de dar a mão, de você abraçar eventualmente, de você beijar no rosto eventualmente, dependendo do seu grau de intimidade. Se você for, por exemplo, aqui o Marcos aqui que convive mais para o Marrocos, vai ser uma outra cultura totalmente diferente. Se você estiver nos Estados Unidos e quiser chegar lá abraçando alguém, você vai ter alguma restrição. Por quê? Esse pessoal não demonstra amor? Não. Cada grupo tem a sua forma de manifestação. Então, aqui não tem uma ordem. E, biblicamente, a gente entende, e é lógico, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de separar o que é uma coisa e o que é outra, o que é cultural e o que não é. Os liberais vão querer jogar tudo como cultural. Ah, esse negócio de que o homossexualismo é pecado era cultural. Pecado é pecado. Sempre foi e sempre será. Mas, por exemplo, a questão da vestimenta. Como que era a manifestação de submissão feminina, como que ela se manifestava no contexto do primeiro século? Mediante o uso de véu. O princípio da submissão permanece, o princípio cultural não mais. A mulher ela continua sendo submissa, mas sem usar o véu. Isso se manifesta de outra forma. Então, só para ficar bem claro essa distinção. Então, você pode cumprimentar com a mão mesmo, só um abraço. Não precisa, se alguém aqui fala, não, eu me sinto mal porque eu estou desobedecendo a palavra, não há essa necessidade. Aqui é uma manifestação simplesmente cultural, tá bom? E aí nós vamos, então, para o segundo e último ponto, que é a genuína graça de Deus, que eu queria falar com vocês. E aí você volta para o verso 12. No verso 12, Pedro encerrando, então, a gente está já na fase de finalização, de saudação da carta, né? É muito interessante porque, assim, nós não pensamos como alguém do século I pensa. Apesar dele ser um homem como nós, sujeito aos mesmos pensamentos e emoções que nós, como a palavra nos ensina, todos os homens são. Mas hoje, se eu mando uma mensagem para o Marco, para algum irmão, mando uma carta, mando um WhatsApp, eu sei que, se esquecer alguma coisa, me manda aí, me avisa. A gente tem uma facilidade no trato muito fácil. Naquele contexto, você escrever uma carta por si só e mandar para alguém de longe, já era algo muito complicado, muito difícil. Então, ele tinha que ser sucinto, ele tinha que ser sério, ele tinha que ser claro, e ele tinha que falar tudo aquilo que precisava ser falado. Ele não sabia se teria outra oportunidade de falar. Essa é a questão. E ainda que tivesse, daí quanto tempo ele teria uma resposta? Daí quanto tempo ele teria para escrever e depois para mandar de novo? Então, aqui ele vai encerrar essa carta, no verso 12, e dizendo assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, eu vos escrevo resumidamente. Resumidamente por quê? Será que ele tinha mais coisas para escrever? Possivelmente nem era esse o ponto. Aqui a grande questão é que, ao escrever essa carta, ele escreve de uma maneira muito informal, vamos dizer assim. Ele não leva em conta todas as questões formais e estilísticas que se esperava de uma carta, de um documento oficial do século I. Então, a preocupação dele é falar aquilo que importa, e é isso que ele faz. Então, eu escrevendo para vocês aqui de forma resumida, menor, ou talvez do jeito que talvez vocês esperavam, mas aquilo que efetivamente importava. E ele vai dizer, exortando, e foi aquilo que a gente tem falado já há bastante tempo, exortando
e testificando, dando testemunho, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. E o que é então essa genuína da graça de Deus? Veja, a hora que ele vai encerrar, ele pega tudo o que ele escreveu, aqueles 5 capítulos, e ele vai falar, então, eu exorto e eu testifico de novo. Esta é a verdadeira graça de Deus. Ele resume tudo em uma coisa só, que é o que ele quer que se lembre. É a última coisa que ele escreve na carta dele. É a graça de Deus. E o que é essa genuína graça de Deus, que é onde os cristãos então deveriam permanecer firmes? A gente estudou essa carta já há bastante tempo e já decoramos o porquê dela ter sido escrita. Eu falei agora no começo. Para consolar e exortar os perseguidos, ele diz aqui de novo, admoestando a olhar para Cristo. A gente sabe, é muito interessante, a gente sabe que aqueles irmãos estavam passando por tribulações e circunstâncias difíceis. Mas o que Pedro vai dizer o tempo todo? Olhe para o Senhor, lembre-se daquilo que ele fez. Olhe para o Senhor, lembre-se daquilo que ele fez. Nenhum sofrimento fica grande demais quando você está com os olhos no Senhor. Eles ficam tudo do tamanho que eles têm que ficar. São sofrimentos sim, machucam a gente sim, mas quando a gente olha para aquilo que está proposto para nós, ele fica do tamanho que ele tem que ficar. E a gente sente ele do jeito que a gente deve sentir. Nós gastamos muito tempo na carta com muitos assuntos, e isso foi muito interessante, com muitos assuntos, e Pedro gastou muito tempo falando de várias implicações práticas da nossa fé em relação à nossa vida. Então, no fim, apesar dele resumir tudo à graça, vocês se lembram que a gente falou aqui sobre como as mulheres deveriam se agir como esposas, homens, como os homens deveriam agir como esposos, como os jovens deveriam se portar diante da igreja, sobre vestimenta foi falado sobre trabalho, foi falado sobre governo, foi falado sobre ser um bom cidadão, ou seja, assuntos os mais diversos da vida prática, do dia a dia. Tudo isso vai ter uma implicação na nossa vida se você é crente de verdade. Mas, irmãos, apesar da maior parte da carta ser as implicações práticas da nossa fé, elas não são o centro da carta. Elas são consequências daquilo que a gente viu, que é a graça de Deus. Uma vez que a gente tem uma noção real da graça, a minha vida muda. Nunca inverta. Eu tenho falado muito, eu sempre repito isso. Nós temos uma distorção pecaminosa natural na nossa vida de simplesmente inverter. Eu sou salvo porque eu faço. E a palavra ela não vai nos mostrar, e Pedro, essa carta é sobre isso, em um grande aspecto. Se for verdade que você é cristão, se for verdade que Cristo é a sua vida, se for verdade que você permanece em Cristo, logo a sua vida muda. Nunca inverta, porque se você inverter, aqui sim a ordem dos fatores ela muda todo o resultado. É a diferença entre a fé cristã e um legalismo farisaico religioso que graça no meio de toda a igreja, ou aquilo que se diz igreja, no todo mundo, não só hoje, mas desde sempre, tá bom? Então, nada disso é mensagem da carta, mas somente consequências. A mensagem central da carta, e que é o resumo de todo o fundamento da esperança que havia em Pedro, Pedro por muitos é chamado do apóstolo da esperança. Essas cartas são cartas que vêm para trazer esperança. O fundamento de toda a esperança que havia em Pedro e que havia de existir em seus destinatários, que estavam sofrendo na Ásia Menor, mas também nós, que somos destinatários também dessa carta hoje, é o quê? O centro é a genuína graça de Deus, o favor imerecido de Deus por nós. É ela quem nos mantém firmes. Não é o fato de você ser um bom cidadão, um bom esposo, uma boa esposa, você se vestir de forma adequada. Todas essas coisas são consequências dessa realidade e não o inverso. O que te mantém firme não é a sua capacidade de ser um crente perfeito. O que te mantém firme é a graça de Deus, uma vez derramada em favor de você e por mim, por meio de Cristo Jesus. É ela que nos mantém firmes. E aí eu queria ler um texto, esse texto aqui está no nosso livrinho que a gente vai começar a estudar nos grupos nas casas, tá? O James Boyce, ele diz o seguinte: o evangelho não é realmente o evangelho se não for um evangelho da graça. Em outras palavras, o evangelho só é boa notícia
se ele anuncia o que Deus fez para pecadores. Não o que pecadores fazem para Deus. A base de todo o evangelho é aquilo que Deus fez por nós, não o que nós oferecemos para Deus. Toda religião do mundo ela foi criada para oferecer alguma coisa para os seus deuses e deusas, e seja lá o que for. O que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer? Nós cremos em um Deus que Ele se oferece a nós. Nós somos reativos, nós devolvemos aquilo que Ele mesmo nos dá. É totalmente diferente. Se eu simplesmente devolvo aquilo que Ele me dá, se a potência vem dEle, como que eu posso me gabar de alguma coisa? Como que eu posso me achar superior do que outras pessoas, se a única coisa que eu estou dando é aquilo que Ele mesmo me deu? Como uma criança que recebe uma mesada e da mesada compra um presente para o pai e acha que ele é o melhor filho do mundo porque ele pegou o dinheiro do pai para dar o presente para o próprio pai. Basicamente é algo assim. E por que então essa verdade, isso aqui é uma grande verdade? O evangelho só é evangelho se ele é um evangelho de graça. Porque se a realidade do evangelho depende das minhas obras, da minha fidelidade, ou de qualquer coisa que passe pela minha capacidade de obtê-la ou mantê-la, a gente não fala mais de graça, mas de dívida. Aí não é dívida. Aí Deus tem que me dar. Então aí eu vou chegar, igual a gente vê muitas vezes em desenhozinho, em filminho, o cidadão chega lá para São Pedro, na porta do céu, e ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aqui a minha lista corrida, como ela é boa, eu creio que eu mereço entrar. Aí Deus ele tem uma obrigação para com você. Mas isso não é a graça. Isso não é a graça. Quando você crê de alguma forma que a sua entrada no céu, a sua aceitação diante de Deus é por conta do seu mérito, eu mereço. Mérito é isso, eu mereço. Eu mereço entrar no céu. Olha, domingo de manhã eu podia estar dormindo na minha casa, eu estou aqui no culto. Eu mereço ir para o céu. Meus queridos, você não entendeu o que é o evangelho da graça. Você não entendeu. E se a fonte... E se você, aí vem mais um detalhe, se você for uma pessoa honesta diante de Deus, honesta, e da sua consciência, você sabe que se você for tentar viver dessa forma, tentando conquistar pela força da sua capacidade o direito de estar na presença de Deus pelo aquilo que você fez, pela sua perfeição, pela sua falta de pecado, pela sua boa obra, você sabe que a primeira coisa que você vai perder vai ser a sua paz. Se você for uma pessoa honesta. Então assim, Senhor, a partir de hoje, olha para tudo que eu faço e eu quero conseguir estar na tua presença por aquilo que eu faço. Garanto para você que você não chega no meio-dia sem entrar em desespero. Você não dá conta. Ninguém vai dar conta. E se a fonte da nossa paz está, como eu disse, na nossa capacidade de mantê-la, pobre de nós, irmãos. Pobre de nós. Assim, se você for sincero, você vai ser levado ao desespero. Só existem dois caminhos para pessoas que tentam conquistar a sua salvação. Dois caminhos, que leem a Bíblia, veem a lei, dois caminhos para pessoas que tentam conquistar a sua salvação pelas suas obras. Um é o que eu disse já, desespero. Pessoas honestas são levadas ao desespero. A gente estava conversando ontem com os irmãos e falando sobre isso. Histórias e mais histórias de irmãos queridos que creram no Evangelho, mas que foram ensinados de forma equivocada, de forma errada. Por exemplo, eu tenho um irmão amado meu, querido meu, que ele conta. Quando ele creu no Evangelho, ele entendia que ele precisava estar de calça o tempo todo, porque isso era uma forma de demonstrar diante de Deus o seu respeito a Deus por meio de uma calça. Então, para ele, o banho sempre era algo difícil, porque no banho ele tinha que tirar a calça. Então, ele tinha um medo, e aí que está. É desesperador isso. Ele tinha medo de tomar banho e o Senhor voltar. E ele está sem calça. A gente olha assim, parece engraçado. E é engraçado, mas ao mesmo tempo, para essa pessoa é desesperador. Uma pessoa dessa, para ela começar a ter problemas de ansiedade e começar a ter crises e tudo mais, é daqui para ali. Porque isso eu estou dando exemplo da calça, mas quantas e quantas coisas são? De não poder fazer aquilo, não toqueis naquilo, é o dia aquilo, é o dia santo daqui, é aquilo de lá, é o objeto isso, é o jeito que tem que chegar para a igreja, é o jeito que pode ou que não pode, é o faça ou não faça, pode ou não pode, e aquilo vai te levar ao desespero. Esse é um ponto. Mas o outro ponto, que também é muito comum, talvez vocês já fizeram isso, e conviveram em ambientes assim, é o da hipocrisia.
para ser um bom crente, você tem que fazer isso, e não pode fazer isso. Aí o hipócrita, ele fala, fiz tudo. Chega aqui na igreja, maravilhosamente, perfeitinho, fiz tudo. Nossa, eu dou conta de tudo e eu quero ser líder, inclusive, porque eu dou conta de fazer tudo isso. Vai conversar com a esposa dele. Vai conversar com os filhos dele. É o hipócrita, é o mentiroso, é o fariseu. Ele fez tudo, mas é mentira, ele não fez nada. Mas ele diz que sim. Então, ambientes onde a graça de Deus não é colocada como sendo única e suficiente para o evangelho, são ambientes que vão estar cheios de duas coisas: gente desesperada e gente hipócrita. A comunidade cristã de Londrina não tem gente desesperada e hipócrita? Tem também. Porque isso faz parte de nós e todos nós seremos tentados nas duas coisas. A gente sabe, a gente aprende, a gente ensina e a gente fala, e eu estou aqui falando da graça, mas quantas vezes eu não sou tentado em algum momento, depois de ler um texto difícil da Bíblia, falar, nossa, como eu sou santo. Gente, que maravilha, hein? Olha o que eu fiz, hoje eu ajudei alguém. E você está sendo tentado a confiar em você mesmo, a descansar na sua obra, a achar isso, aquilo, outro. Então todos nós vamos ter que, até o dia que o Senhor voltar, lutar diante de Deus contra essa tentação de não confiar na graça de Deus, mas tentar confiar em nós mesmos. Mesmo nós que estamos aqui recebendo esse ensino diariamente ou semanalmente. Isso é uma tentação para todo mundo. Tá? Então a gente tem até, inclusive, ter misericórdia dos irmãos que estão vindo de contextos em que isso nunca foi ensinado. Que estão em desespero porque, de fato, creram no Senhor, mas eles não ouviram da palavra de Deus, ou estão ouvindo ainda, estão aprendendo, tá bom? Então, os irmãos que receberam aquela carta passavam por um momento de perseguição e sofrimento. Muitos de vocês hoje passam também por isso. A paz deles, em razão das circunstâncias da sua vida, estava abalada. E faz sentido, não faz? Você está perdendo emprego, você vai ser espancado, seu amigo foi expulso da sua casa porque era crente, você também é, quando que vai ser a minha vez? A paz dele estava, de fato, abalada. E qual foi o ensino que o Espírito Santo trouxe a eles desde o início da carta que Pedro agora vai retomar? Que podemos sim descansar. Nós podemos sim descansar, nós podemos sim nos alegrar, não porque vai acabar as dores. Fico pensando, né, aqueles irmãos recebendo todo aquele sofrimento e toda aquela dificuldade, aí chega, o apóstolo mandou uma carta, Pedro, o grande Pedro mandou uma carta. Talvez alguém tenha pensado assim, ele vai mandar uma carta com uma profecia de que em 10 anos Deus vai descer do céu, vai destruir todos os meus inimigos e tudo vai ser restaurado. A carta vai dizer o quê? Olha, sofrimentos iguais aos de vocês se acontecem no mundo todo. Se vocês conseguirem entender o que é a graça de Deus, tudo isso vai ser considerado pequeno, que a gente falou semana passada, leve, momentâneo, rápido, mas vocês podem descansar. Não porque a circunstância vai mudar, a circunstância vai continuar a mesma. Talvez amanhã você vai ser expulso da sua casa e espancado. Mas se você estiver olhando para Cristo e descansando nessa maravilhosa graça, que é essa genuína graça, e a sua firmeza decorre disso, então você pode descansar. Não porque vai acabar a luta, a dor e o sofrimento, mas é porque ainda que dê uma paulada na tua cabeça e você caia morto, você vai estar na glória. Você vai estar preparado, o Senhor vai estar no controle disso, e não há nada que fuja desse controle maravilhoso, soberano do nosso Senhor. Essa era a mensagem. E essa é a mensagem para mim, é a mensagem para vocês, é a mensagem para todos nós. O que muda? Se fosse baseado em circunstâncias, talvez alguém dissesse assim, minha circunstância é pior do que a dele. Mas não é baseado em circunstâncias, não é baseado no que acontece, é baseado na graça de Deus, e que é a graça de Deus e sempre será a graça de Deus. E essa verdade é a verdade que Pedro trouxe lá no início da carta. Lembra? Já faz tempo que a gente estudou isso, mas eu vou pedir para você abrir 1 Pedro capítulo 1. E por isso nós vamos encerrar esse estudo com essa lembrança, porque isso daqui é o fundamento da carta. As consequências, o jeito que eu vou viver, o jeito que eu vou lidar, o jeito que eu vou relacionar, são consequências. Mas qual que é o fundamento da carta? O alicerce da carta, aquilo que direciona, que está lá no início e que Pedro agora faz referência àquilo para fechar a carta. 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler dos versos 3 a 9. Onde a gente deve ter esperança? Em que a gente deve estar firme? Como que a gente pode ter paz?
é na genuína graça de Deus. E o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Lembra? Aqueles irmãos estavam... Chegou uma carta do apóstolo, vamos ler, ufa, agora a resposta para nossas tribulações. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Nisso vocês exultam, alegram-se de forma de sobremaneira, assim, a exultação é uma grande alegria. Nisso vocês devem se alegrar sobremaneira, embora no presente, a gente falou isso semana passada, e olha só, ele já tinha falado aqui no começo, no presente, por breve tempo, se necessário, vocês vão ser contristados por várias provações. Nossa herança é imarcessível, ela não murcha, ela não estraga, ela é eterna, ela é perfeita, ela é fundamentada naquilo que Cristo fez, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E se o Senhor entender necessário, hoje, talvez, nós passaremos sim por tribulações. E ainda assim nós temos motivos para exultar. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa a fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, e aqui a gente está falando de dor, sofrimento, perseguição, e que o próprio ouro passa por isso no processo de purificação dele, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, a gente sabe, na hora que a gente passa pela tribulação, talvez a gente não tenha essa clareza, mas todos vocês aqui, eu falo por mim também, quantas e quantas vezes eu olho para o meu passado e vejo que os momentos de maiores tribulações pelos quais eu passei na minha vida, quando talvez eu estive mais cheio de desesperança, foram momentos em que Deus mudou a minha perspectiva de como enxergá-lo, de como descansar nele, de como vê-lo. Só que quando eu olho para trás, e eu não sei se essa é a sua experiência, eu vejo que foram meses, às vezes anos de sofrimento e de dor, e demora. Mas hoje eu olho e eu falo assim, glória a Deus por ter passado por aqui. E ao mesmo tempo você pergunta assim, você quer passar de novo? Eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, não, eu não quero passar de novo por aquilo. Mas eu sei que sem aquilo eu não teria sido habilitado ou capacitado de alguma forma. É exatamente isso que a gente acabou de ler. A gente exulta porque por meio da dor e do sofrimento, o Senhor usa essas coisas para nos provar. E no fim, quando isso acontece por conta de Cristo e daquilo que Cristo fez, isso vai redundar em louvor, glória e honra. Não só já, mas na revelação do Senhor. Talvez você ache que Deus não saiba ou que Ele não está vendo o que você está sofrendo ou o que você está passando. O dia que Ele voltar, na revelação do grande dia do Senhor, tudo isso que nós passamos, de alguma forma, o Senhor, Ele, que está no controle de tudo e que permite todas essas coisas vão fazer um pleno e total sentido para nós. E isso tem que ficar claro para nós, porque isso nos traz o quê? Esperança, descanso, conforto e alegria. Versos 8 e 9, encerrando. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Pedro tinha visto a Cristo. Aqueles irmãos que estavam recebendo, não. Vocês amam a Cristo mesmo, que é o nosso caso. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual que é o alvo da nossa fé? A salvação da nossa alma. Esse é o alvo da nossa fé. Não é saúde, não é dinheiro, não é um bom trabalho, não é um bom casamento, não é ter filhos assim ou assado. A gente leu na carta que todas essas coisas podem ser consequências de uma vida que você caminha de acordo com a palavra de Deus no Evangelho. Mas, no fim das contas, o alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. E isso não se dá por nada que eu ou você façamos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E isso tem que ficar claro para nós, irmãos, porque isso me dá paz. Porque eu sei que eu vou pecar hoje. Mas eu sei que eu não vou entrar em desespero. Eu vou ficar triste, eu vou me arrepender e vou pedir perdão para o Senhor.
E se eu pecar contra alguém, eu vou pedir perdão para a pessoa. Mas eu sei que a minha salvação não foi 1 milímetro abalada por conta disso. Porque foi Cristo que morreu na cruz para me salvar. E o meu pecado, ele é um acidente de percurso triste e destruidor. Porque se eu não pedir perdão e não mudar os meus caminhos, ele vai trazer consequências terríveis para mim, para minha família, para minha igreja. Mas se eu creio de fato que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, a minha salvação, a salvação da minha alma, não é abalada. E a pergunta que eu faço aqui para todos vocês, eu não conheço todos os irmãos que estão aqui, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, e eu não sei se você crê de fato que a sua alma está salva. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, individualmente no seu lugar, pelos seus pecados, carregando sobre si os seus pecados, e ressuscitou. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei se você se enxerga como um pecador, ou se você acha que você é uma pessoa, não, eu sou boa, eu vou entrar. Eu creio que tudo aquilo que a gente falou até agora deixa muito claro isso. Diante de Deus, nós somos pecadores, nós somos impuros, nós somos indignos. Ah, mas eu faço uma coisinha boa aqui, outra ali. Se você é sincero, você sabe que nada disso tira aquela dificuldade que você tem à noite, na hora de dormir, de pensar no porquê que você vive. Você sabe que você, no fim das contas, faz aqui, limpa um pouquinho, mas a sujeira é enorme. Eu não sei qual que é a sua situação, mas uma coisa eu digo. Se você efetivamente se reconhecer como um pecador diante de Deus e clamar a Ele, que você necessita dessa graça maravilhosa e crê de fato que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, você vai ser salvo. E se isso acontecer na sua vida, e se hoje você está sendo confrontado com isso, saiba, é o Espírito Santo de Deus que te move em relação a isso. Não perca a oportunidade de crer de fato nisso. Não perca. É o Senhor que faz isso. Então, a gente tem falado e eu continuo falando, meus queridos, não é porque você vem a um culto, porque você é membro de uma igreja, porque você participou de determinados rituais, que isso vai te levar para o céu. Isso vai te fazer filho. Isso vai te fazer adotado. Não. É uma fé verdadeira em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que vai sim, por causa do fato dele ser Senhor, vai redundar numa mudança de vida sim. Mas é isso. Não deixe para depois. Não fique pensando, não fique esperando. O dia é hoje e você precisa crer nisso, senão você vai ser condenado. E isso é a grande verdade. Essa salvação, esse descanso, essa alegria indizível, essa exultação mesmo em meio à tribulação, você não pode experimentar nada disso. Diante da tribulação, o que você tem que fazer é desesperar mesmo, caso você não esteja em Cristo. E interessante que, diferentemente de Paulo, né, que normalmente encerra suas cartas com o quê? A graça de Deus. É interessante, várias cartas de Paulo, Paulo termina com a graça. Ele inicia com graça e paz e ele termina com a graça. Pedro, ele não termina falando da graça. Quer dizer, ele tinha acabado de falar aqui, a genuína graça de Deus, obviamente. Mas a saudação em si, ele vai dizer, paz a todos vós que vos achais em Cristo, que permanecem em Cristo, que estão em Cristo. Vocês são achados em Cristo. Deus está procurando, cadê o fulano? Está em Cristo. Para essas pessoas, a paz é real. Pedro não precisa falar de novo de graça, ele já tinha falado, mas essa verdade está implícita. Nós só podemos experimentar paz se nós estivermos na graça e se nós formos achados em Cristo. Se você misturar essa graça com qualquer boa obra, se você misturar essa graça com qualquer coisa, qualquer disciplina espiritual, por melhor que ela seja, se você misturar essa graça com eu não vou fazer mais isso, aí você não vai ter paz, não. Você vai ficar sempre preocupado, sempre com medo. Você deve, sim, buscar todas essas coisas, fugir do pecado, ter uma boa disciplina espiritual, mas por amor ao Senhor, em resposta àquilo que Ele fez. Aí você pode experimentar paz. Aqueles irmãos que passavam por um período de muitas lutas, no término da carta, já tinham sido bem instruídos. Se eles se achassem em Cristo, eles poderiam experimentar essa verdadeira paz. Ainda que em meio a tribulações. Doença, problema financeiro, uma prisão injusta, seja lá o que for. E luto, muito luto, ainda assim você poderia experimentar. Nessa graça e não em nada que está em nós, nós devemos estar firmes.
É isso que o texto vai nos dizer. E eu queria fazer uma aplicação. Se você é um cristão que não tem paz, eu sou um crente, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não tenho paz. Eu vivo com medo. Eu vivo com medo. Eu vivo em desespero. Eu vivo ansioso. Então, você não está experimentando essa paz, não se engane. A culpa disso não é das circunstâncias. Talvez você coloque assim, não, o dia que o meu pai sarar da doença dele, aí eu vou ter paz. O dia que o meu filho finalmente vir ao Senhor, aí eu vou ter paz. O dia em que eu conseguir ganhar um salário um pouco melhor, aí eu vou ter paz. Não, não vai acontecer isso. Você vai ter ali uma alegria, um lampejo de alegria, tal, mas isso tudo passa. Se a tua satisfação, a tua esperança no fim das dores e dos sofrimentos da sua vida está na mudança das circunstâncias, você nunca vai ter paz e você vai continuar sem paz. O fato é que, se isso está acontecendo, a gente não está descansando na graça de Deus. Isso que tem que ficar claro. O que eu tenho que fazer então, Danilo? Eu quero ter paz. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para a obra consumada dele na cruz. Olhe para o sepulcro vazio que ele ressuscitou, porque a obra foi completa. Saiba que você estava inserido na cruz, você estava com ele quando ele ressuscitou. Hoje se você creu, ainda que você seja um crente totalmente imperfeito, você é achado em Cristo, e isso pode te trazer paz verdadeira. Circunstâncias vão, vêm, melhoram, pioram. Não são as circunstâncias que devem manter a nossa paz, a nossa alegria, mas é esse descanso real e verdadeiro em Jesus Cristo. Concluindo, essa carta é uma mensagem de esperança em tempos de sofrimento. Ela não foi dada àqueles irmãos, e tampouco a nós, como uma promessa de sucesso, poder, dinheiro, ou mesmo do fim das tribulações. Não teve promessa aqui de fim de hostilidade. Sabe onde tem promessa de fim de tribulação? Apocalipse. Lá tem. Mas lá a gente está apontando para algo que todos nós experimentaremos, né? E muitas vezes nós procuramos essas coisas, o fim da hostilidade, a fim da tribulação. Elas acabam sendo a finalidade, o fim da nossa vida. Se o fim da sua vida é buscar circunstâncias e resolver circunstâncias aqui na terra, você não vai ter paz mesmo. Pedro oferece algo muito maior do que um emprego, que dinheiro, que saúde, muito mais, né? Uma lembrança maravilhosa de uma paz que não pode ser abalada, de uma herança que não pode ser tirada, e que não repousa em nós, mas no Deus Todo-Poderoso que nos criou e salvou para Ele mesmo, e para um futuro junto a Ele. Como a gente disse, um futuro glorificado junto a Ele. Então, diante dessa verdade, aí sim, aquilo que ele falou no capítulo 1, aquilo que ele falou no capítulo 5, toda tribulação se torna leve, porque ela vai ser passageira, porque ela é passageira. Ah, mas eu nasci com essa doença, eu vou passar ela a vida inteira. Passageira. 80 anos, é passageira. Saiba que é passageira. Ainda que ela dure a vida toda, porque o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é junto do nosso Senhor. Aqui é simplesmente passageiro, ainda que dure sua vida toda. E nós teremos, sim, dores e sofrimentos que durarão a vida toda. Nossos olhos têm que estar onde, então? No nosso Senhor. Confiados, e o que nos mantém unidos a Ele? A graça de Deus que um dia operou em nossas vidas.